Antes de orarmos juntos, quero te convidar a aquietar o coração e ouvir com atenção aquilo que Deus deseja falar. Dentro de cada ser humano existe um lugar central, um trono invisível, onde algo sempre está sentado governando pensamentos, decisões e desejos. Se esse lugar não for ocupado por Deus, inevitavelmente outra coisa tomará esse espaço, muitas vezes, de forma silenciosa, quase imperceptível. É assim que os ídolos nascem no coração. Quando falamos em idolatria, não estamos falando apenas de imagens ou estátuas. Um ídolo é tudo aquilo que passa a ter mais peso em sua vida do que o próprio Senhor. Nos tempos antigos, pessoas moldavam deuses com as próprias mãos, feitos de madeira ou pedra, e se curvavam diante daquilo que criaram. Hoje pode parecer algo distante, mas a essência continua a mesma. A idolatria não desapareceu, ela apenas mudou de forma. Agora, muitos ídolos não estão diante dos olhos, mas escondidos no interior. Eles nem sempre parecem errados à primeira vista. Alguns se apresentam como sucesso, reconhecimento, conforto, segurança, relacionamentos ou até sonhos legítimos que ocupam um espaço maior do que deveriam. Outros se escondem em hábitos secretos, em dependências emocionais ou em algo que você sempre procura quando se sente vazio, ansioso ou com medo. O ídolo é aquilo para onde você corre primeiro, aquilo em que mais confia e aquilo que mais teme perder. Deus não alerta sobre os ídolos para tirar sua alegria, mas para proteger sua alma, porque tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus promete muito, mas entrega pouco. Promete satisfação e deixa vazio. Promete controle e gera ansiedade. Promete paz, mas rouba o descanso. Por isso o Senhor declara com tanta clareza: não terás outros deuses diante de mim. Ele está te chamando de volta à vida verdadeira, ao amor que não falha e não abandona. Escreva nos comentários, amém, se você deseja colocar Deus em primeiro lugar novamente. Agora, seja honesto diante de Deus e diante de si mesmo. Pergunte ao seu próprio coração: o que ocupa a maior parte dos seus pensamentos? O que influencia a maioria das suas decisões? O que consegue mudar completamente o seu humor em poucos segundos para melhor ou para pior? Essas respostas revelam muito mais do que imaginamos. Elas mostram onde, de fato, está a nossa confiança. Repare também para onde você corre quando se sente cansado, sozinho, frustrado, entediado ou com medo. Esses momentos de fragilidade expõem aquilo que verdadeiramente governa o coração. Às vezes não é algo claramente errado. Um trabalho pode se tornar um ídolo quando passamos a buscar nele nossa identidade. O dinheiro pode assumir esse lugar quando o coração começa a confiar mais na provisão do que no provedor. Até mesmo pessoas podem ocupar um espaço que pertence somente a Deus. Relacionamentos são bênçãos, mas quando colocamos sobre alguém a responsabilidade de nos completar, curar ou sustentar emocionalmente, criamos um peso que ninguém foi feito para carregar. E isso gera frustração, dependência e dor. Há também ídolos silenciosos, escondidos em pecados que ninguém vê, mas que vão endurecendo o coração aos poucos e esfriando o amor por Deus. Jesus foi direto quando disse que ninguém pode servir a dois senhores. Quando dois tronos disputam o mesmo coração, nasce um conflito interior constante. A pessoa ora, mas não se entrega. Adora, mas negocia. Busca a Deus, mas não solta aquilo que aprende. E essa divisão rouba a paz, a clareza espiritual e a alegria da presença de Deus. A palavra nos alerta que quando nos apegamos a ídolos vazios, acabamos nos afastando do amor que Deus deseja derramar. Não porque Ele deixa de amar, mas porque o coração fica ocupado demais para receber. Deus continua chamando, mas as mãos estão cheias. Ele continua oferecendo vida, mas a alma insiste em se contentar com menos do que foi criada para viver. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Glória a Deus. Talvez, enquanto você ouve essas palavras, algo esteja se movendo dentro de você. Um incômodo santo, uma consciência mais sensível, uma percepção de que existe uma distância entre aquilo para o qual você foi criado e aquilo com que tem se conformado. Você não foi feito para viver cansado espiritualmente, nem para sobreviver de migalhas emocionais. Você foi criado para caminhar com Deus, para viver com propósito e para ser cheio da presença dele. Os ídolos, porém, distraem, sugam suas forças e depois ainda acusam você quando o vazio aparece. Eles exigem cada vez mais, mas nunca se satisfazem. Somente Deus pode preencher o anseio profundo da alma. Nenhuma conquista, nenhum prazer, nenhum relacionamento é capaz de substituir aquilo que só a presença do Senhor pode oferecer. A palavra declara que na presença de Deus há plenitude de alegria. É isso que o coração procura, mesmo quando não sabe explicar. Talvez você se pergunte, mas como derrubar esses ídolos? O primeiro passo é dar nome a eles. Trazer à luz aquilo que tem sido desculpado, tolerado ou escondido. Quando você reconhece e confessa, o coração começa a se alinhar novamente com Deus. O Senhor nunca pediu perfeição, mas um coração rendido.
Ele sempre ofereceu oportunidades de arrependimento, não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. O Espírito Santo também age revelando aquilo que tentamos ignorar. Muitas vezes o coração se engana quando não está totalmente entregue. Por isso, Deus nos chama a mortificar tudo aquilo que governa a carne e tenta assumir o controle do trono interior. Essa entrega não é perda, é libertação. Quando algo cai, Deus ocupa o lugar. Quando o ídolo sai, a presença entra. E não se engane, isso é pessoal. Deus não quer apenas um espaço na sua agenda ou um canto da sua vida. Ele deseja o centro. Ele quer o trono, não por egoísmo, mas porque só Ele sabe governar o coração sem destruí-lo. Esse é o cuidado de um pai que ama e protege seus filhos. Declare nos comentários: eu creio, se você deseja viver essa libertação no seu coração. Hoje, o Senhor te chama para uma decisão santa e consciente. Não apenas um sentimento passageiro, mas uma escolha profunda do coração. É tempo de derrubar os ídolos que se levantaram sem permissão, os ídolos do dinheiro, da imagem, do conforto, do controle, da aprovação das pessoas, e até dos pecados escondidos, que tentam se justificar no silêncio. Deus deseja reassumir o lugar que sempre foi dele. Quando Deus volta a ser o primeiro, tudo ao redor encontra o seu devido lugar. O que antes pesava se alinha, o que antes confundia se esclarece, e o que antes escravizava perde a força. Amar a Deus acima de todas as coisas não significa desprezar o que Ele nos deu, mas aprender a desfrutar sem adorar, cuidar sem depender e amar sem substituir o Senhor. A palavra soa como um alerta cheio de carinho: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É a voz de um pai que conhece os perigos do caminho e deseja proteger o coração dos seus filhos. Ele sabe que tudo aquilo que tenta ocupar seu lugar não consegue amar de volta, não pode sustentar na dor, e não salva no dia da angústia. Por isso, prepare o seu coração agora. Estamos nos aproximando de um momento de oração, um tempo de rendição e reconciliação. Deus não rejeita quem retorna quebrantado. Pelo contrário, Ele acolhe, restaura e renova. Não importa quanto tempo você se afastou ou quantas vezes tentou preencher vazios com coisas erradas. A graça de Deus continua disponível. Deixe que o Espírito Santo traga à memória aquilo que precisa ser entregue. Não resista, não negocie, não adie. O que Deus revela, Ele também cura. O que Ele expõe, Ele liberta. O coração que se rende encontra descanso. Se você sente esse chamado, escreva nos comentários: Deus é fiel agora. Com um coração mais sensível e consciente, entramos em um lugar de confissão e rendição diante do Pai. A oração não começa com pedidos, mas com humildade. Reconhecemos que houve momentos em que amamos outras coisas mais do que amamos a Deus. Dias em que entregamos nossa melhor energia às preocupações, aos planos, às pessoas e aos desejos, e oferecemos ao Senhor apenas o que sobrava. Há temporadas em que tentamos preencher vazios com aquilo que não tem poder para curar. Buscamos segurança no que é instável, descanso no que nos cansa e identidade no que pode ser perdido. E, mesmo assim, Deus permanece paciente. Ele não se afasta quando erramos. Ele nos chama de volta. O arrependimento sincero abre espaço para a restauração verdadeira. Diante do Senhor, não escondemos nada. Pedimos que Ele sonde as áreas mais profundas do coração, aquelas que nem sempre entendemos, mas que influenciam nossas escolhas. Não queremos proteger o que Deus deseja curar, nem segurar o que Ele quer remover. Quando entregamos, o fardo sai. Quando confessamos, a graça entra. Esse é um momento de permitir que Deus derrube toda a imagem que colocamos diante dos nossos olhos, todo apego emocional, toda obsessão, todo hábito e toda relação que tenta ocupar o lugar que pertence a Jesus. Se algo compete com a voz de Deus, precisa ser exposto. Se algo molda nossa identidade mais do que a palavra, precisa ser quebrado. O Senhor não divide o trono. Jesus não é uma opção entre muitas. Ele é o centro, o começo e o fim. A vida só encontra segurança quando está completamente rendida a Ele. Essa entrega não enfraquece, ela fortalece. Escreva nos comentários: Jesus é o Senhor da minha vida. Enquanto declaramos Jesus como Senhor absoluto, lembre-se do que a Bíblia nos mostra: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há fôlego em suas bocas. Quem os faz se torna semelhante a eles, e todo aquele que neles confia. Salmo 135, 18-19. Tudo aquilo que colocamos acima de Deus deixa nosso coração vazio. Tudo que confiamos mais do que ao Senhor endurece o coração e limita a nossa vida espiritual. Não podemos permitir que a fé se torne morna, nem que a oração seja apenas formalidade. O coração precisa ser renovado, sensível, cheio de amor por Deus. Somente Ele é eterno, poderoso, santo e digno de toda honra.
Ele não precisa ser protegido. Somos nós que encontramos segurança nele. Ele não precisa ser criado. Ele criou todas as coisas. Ele é soberano. É tempo de abrir os olhos espirituais. O Senhor quer que reconheçamos o mal que já nos parece normal, os pequenos ídolos que vão se infiltrando em nossa vida, sem parecer pecado, a aprovação, o conforto exagerado, o orgulho, o controle, a necessidade de ser visto. Tudo isso pode roubar o primeiro lugar que pertence somente a Deus. Deus quer que amemos com o coração puro, não apenas com palavras. Ele deseja que vivamos obedientes, confiantes, buscando a sua presença antes de qualquer outra coisa. O Senhor nos chama a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque quando Ele é prioridade, todas as demais áreas encontram seu devido lugar. Se você deseja que Deus reine plenamente em sua vida, escreva nos comentários: eu quero viver para Ele hoje. É o momento de reforçar a ordem certa em sua vida. Primeiro o reino de Deus, depois tudo o mais. Quando você coloca Deus como prioridade, não significa que outras áreas deixam de existir. Significa que todas passam a funcionar de forma correta. O trabalho, os relacionamentos, os sonhos, a saúde, tudo se encaixa quando o trono do coração é ocupado pelo Senhor. Mas essa entrega exige vigilância. João nos alerta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Guardar-se dos ídolos é proteger a mente, o coração e a vida das coisas que desviam a atenção de Deus. Quando a tentação aparece, é preciso força para dizer não. Quando a carne tenta dominar, é preciso submissão ao Espírito. Quando o coração se inquieta, é preciso buscar a presença de Deus novamente. O Senhor deseja olhos fixos em Jesus Cristo, mente concentrada nele, e um desejo profundo de ser discípulo fiel. Ele quer que o amor por ele cresça mais do que por qualquer outra coisa. Deseja que aprendamos a desfrutar das bênçãos sem adorá-las, a viver com alegria, sem depender delas, a usar o que ele nos dá para glorificá-lo, e não para nos aprisionar. O Espírito Santo age derrubando cada ídolo oculto, quebrando acordos secretos com o pecado, e substituindo velhos desejos por fome de santidade. Ele preenche o vazio com sua presença, evitando que retornemos àquilo de que ele nos libertou. Assim, nossa vida se torna uma oferta viva, agradável ao Senhor. Se você deseja ser uma oferta viva a Deus, escreva nos comentários: aqui estou, Senhor. Enquanto entregamos cada área da nossa vida, lembramos da graça de Deus. Ele nos perdoa sempre que escolhemos Jesus novamente, mesmo depois de falhas e distrações. Hoje você pode declarar, assim como o salmista: eu escolho Jesus outra vez. Ele é meu Senhor, meu Rei, minha vida. Cada vez que você se volta para Ele, a restauração acontece, a presença se renova, e o coração encontra descanso verdadeiro. É importante reconhecer que a vida cristã não é sobre perfeição, mas sobre rendição contínua. Quando os ídolos antigos caem, Deus não apenas ocupa o espaço, mas transforma o coração. Ele nos ensina a amar com intensidade, a orar com sinceridade e a viver com obediência. Cada pequeno ato de entrega fortalece a fé, purifica o coração e aumenta a intimidade com o Pai. O Senhor também nos lembra que buscar o seu reino em primeiro lugar é confiar que tudo mais será acrescentado. Não é uma promessa vazia, mas uma ordem divina. Quando Deus é o centro, os recursos, oportunidades e relacionamentos se alinham da maneira que precisamos. Esse alinhamento traz paz, clareza e segurança, mesmo em meio às dificuldades. Portanto, abra o coração. Permita que o Espírito Santo revele os pequenos ídolos que você ainda tolera. Reconheça-os, confesse-os e entregue-os. Só assim o Senhor pode ser plenamente o Rei do seu coração, o centro da sua vida, a fonte de toda a alegria e direção. Se você quer que Jesus reine em cada detalhe da sua vida, escreva nos comentários: Senhor, seja meu tudo. À medida que nos aproximamos do fim desta oração, é hora de declarar com autoridade que Jesus é o único Rei do seu coração. Não há espaço para negociações, substituições ou compromissos. Cada pensamento, desejo, plano e relacionamento deve se submeter ao trono do Senhor. Ele não é uma opção entre várias, mas o centro de toda a sua existência. Quando Deus ocupa o lugar de direito, tudo se alinha. O trabalho passa a ser usado para honrá-lo, os relacionamentos se tornam bênçãos e não pesos, e até mesmo os desafios servem para fortalecer a fé. Nada é desperdiçado quando o coração está centrado nele. O Senhor não apenas protege, mas conduz, ensina e renova aqueles que o colocam em primeiro lugar. Também precisamos lembrar que a batalha continua diariamente. Os ídolos não desaparecem sozinhos. Eles tentam retornar, de formas sutis ou disfarçadas. É por isso que a oração, a leitura da palavra e a entrega constante são essenciais. O Espírito Santo nos guia, nos fortalece e nos mantém vigilantes. Ele revela as pequenas armadilhas do coração, antes que elas se tornem hábitos que nos afastam de Deus. Então hoje, reafirme sua decisão, derrube os ídolos, abrace a presença de Deus e permita que Ele governe cada área da sua vida. Que seu coração seja puro, sua mente focada e seu espírito completamente rendido ao amor de Jesus. Se você escolhe hoje viver completamente para Deus, escreva nos comentários: eu escolho Jesus.
Finalmente, encerramos esta oração com um compromisso de vida: que Deus seja sempre o primeiro em tudo, que Jesus seja o centro do seu pensamento, das suas escolhas, da sua casa, da sua mente e do seu futuro. Nenhuma força, nenhum desejo, nenhuma pessoa deve ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Hoje você pode declarar: Senhor, só Tu és Rei, só Tu és meu caminho, minha verdade e minha vida. Não há outro que mereça meu coração. A vida verdadeiramente segura e abundante só existe quando está rendida a Deus. Cada passo que damos em obediência nos aproxima da plenitude que Ele prometeu, da paz que só Ele oferece e da alegria que nunca acaba. Lembre-se, os ídolos podem tentar voltar, mas a entrega diária ao Senhor fortalece sua resistência. Buscar primeiro o reino de Deus transforma cada decisão, cada relação, cada escolha. Tudo se encaixa, tudo se ilumina, tudo encontra seu lugar quando o trono é dele. Confie na misericórdia, na graça e no poder de Jesus. Ele não falha, ele não abandona, ele é fiel. Hoje, renove seu compromisso, derrube todo ídolo, perdoe-se pelas falhas passadas e abra espaço para que o Espírito Santo preencha cada vazio. Viva como quem foi chamado para ser filho amado, guiado pelo Pai, cheio de fé e determinação de colocar Deus em primeiro lugar sempre. Se você está decidido a viver totalmente para o Senhor, escreva nos comentários: para sempre te seguirei, Jesus.